Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, neste domingo, neste dia 21 de junho de 2020, mais uma vez vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti, pelo Seu Santo Espírito, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a Sua palavra viva e eficaz, dirigidos e guiados pelo Seu Espírito Santo, em amor ao nome do Senhor Jesus, em amor à Sua igreja perseguida, nestes 50 países que mais uma vez listaremos, e a plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos estes 50 países e em todos os países do mundo. Pois nós sabemos que a perseguição do corpo de Cristo ela é mundial, e que a plenitude dos gentios que têm de entrar vive em todos os países do mundo, e esta é uma condição para a vinda do Senhor Jesus, que a plenitude dos gentios se converta. Aí Israel, após a conversão da plenitude dos gentios, é que Israel se converterá, dobrará os joelhos ao Senhor Jesus, conforme está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento venha em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Epístola de Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Pai, vos damos graças por mais uma vez estarmos sendo usados por Ti em amor ao povo de Israel, à nação de Israel, ao povo brasileiro, à nação brasileira, aos nossos governantes, às autoridades constituídas, pois, como vimos, todas as autoridades que aí estão, elas estão com a sua permissão. E nós temos o dever de obedecê-las, conforme está escrito, nós vimos ontem, em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Submissão à autoridade, toda alma esteja sujeita às potestades superiores e potestade à autoridade, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ou seja, quem resiste a autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E mais uma vez listaremos os 50 países onde há maior rigor na perseguição da Igreja de Cristo, quais sejam Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Iraque, Maldivas, Arábia Saudita, Egito, Uzbequistão, Mianmar, Laos, Vietnã, República Centro-Africana, Argélia, Turcomenistão, Mali, Mauritânia, Turquia, China, Etiópia, Tajiquistão, Indonésia, Jordânia, Nepal, Butão, Cazaquistão, Marrocos, Brunei, Tunísia, Catar, México, Quênia, Rússia, Malásia, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka, Colômbia, Bangladesh, Palestina, territórios palestinos e Azerbaijão. Em amor a você, meu irmão, minha irmã que está unida a nós nesta ministração, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, em todo o Brasil e em todos os países do mundo, nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual e ministrando a palavra de Deus viva e eficaz, inclusive obedecendo ao que está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é o momento este, em que os verdadeiros adoradores, é porque sinal que existem falsos adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E aqui, através da Igreja Global de Adoração a Deus, nós temos a certeza de que a sua palavra, Pai, está transpondo fronteiras, transpondo mares, alcançando todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, pois
Quando o Senhor age, quando o seu Espírito está em ação, não há barreiras, não há impedimento. Por isso, em nome de Jesus, vos damos graças por estarmos sendo alimentados por mais este alimento maravilhoso, esta comida maravilhosa, revelada, vivificada a nós pelo seu Santo Espírito, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E hoje, em nome de Jesus, mais uma vez, nós repreendemos este pandemônio, esta pandemia do coronavírus, o espírito da morte, das doenças, das enfermidades, que tentam se manifestar através deste demônio chamado coronavírus, através de todo e qualquer espírito de enfermidade. Nós oramos, nós intercedemos pelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de detenções, nos presídios, nas casas de recuperação de menores, nos abrigos. Nós oramos por todas as pessoas que se encontram nas ruas, na miséria extrema, na mendicância, na miséria absoluta, abaixo da linha de pobreza. E nós oramos para que haja a regularização das atividades laborais em nosso país, pois nós sabemos que há necessidade do povo trabalhar, é claro, guardando todas as precauções necessárias. Nós não estamos falando para se insubordinar, para agir indiscriminadamente, não, Pai. Para que as pessoas guardem todas as orientações, guardem todas as recomendações médicas necessárias, mas para que a vida laboral, para que as atividades do país voltem ao normal, porque as pessoas estão sendo afetadas psicologicamente. Nós repreendemos estes espíritos, estes demônios, estão sendo afetadas na parte financeira, e isso pode causar sério dano à saúde espiritual e física do povo, pois um povo mal alimentado, mal nutrido, fica suscetível a várias enfermidades, a várias manifestações de enfermidade. Portanto, Pai, nós oramos e intercedemos por todo o povo brasileiro e por toda a nação brasileira, em nome de Jesus. E hoje vamos ver o que está escrito em Oséias, capítulo 11, versículo 13. Vejamos, prestemos bastante atenção. Mas o Senhor, ou seja, o nosso Deus, por meio de um profeta, e hoje Moisés foi um profeta de Deus, escolhido, nomeado por Deus para tirar o seu povo da escravidão do Egito, na qual o povo de Israel viveu mais de 430 anos na escravidão do Egito, para levar o povo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas o próprio Moisés, um profeta escolhido por Deus, um homem manso que tinha um coração segundo o coração de Deus, por um minuto de desobediência, por ele ter saído do Espírito, quando Deus manda ele falar à rocha, ele por 2 vezes fere a rocha com seu cajado. Deus disse a ele: você verá a terra que mana leite e mel, mas nela não pisará. Por quê? Porque Moisés, ele não esteve em espírito naquele momento. Portanto, nós devemos vigiar muito, amados. Vigiar antes de orar, inclusive. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não devemos dar vazão à nossa carne. A carne pode gritar, mas o nosso espírito, anelado ao Espírito Santo de Deus, tem que sufocar a nossa carne. Portanto, voltemos a Oséias capítulo 12, versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Portanto, nós devemos valorizar a profecia, nós devemos valorizar todos os nossos profetas, os nossos pregadores, nós devemos pedir a direção de Deus, nós devemos buscar a fundamentação bíblica, mas nós devemos ter reverência. Portanto, voltemos, Oséias capítulo 12, versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, olha só,
um profeta fez subir a Israel do Egito, fez subir toda uma nação do Egito. E por um profeta foi ele guardado, foi todo Israel guardado. Portanto, irmãos, nós oramos, nós intercedemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, como profetas eleitos e escolhidos por Ti, nomeados por Ti, para irmos darmos frutos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e intercedemos por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira. Nós oramos e intercedemos para que, através destas orações, todas as potestades, os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, sejam queimadas com o seu fogo consumidor de Hebreus 12, 29, conforme está escrito nestas palavras, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, em nome do Senhor Jesus, seja dissipado de toda esta nação, com todo este demônio, este pandemônio do coronavírus e todas as suas causas e todas as suas consequências e todas as suas sequelas, mas nós também não podemos nos esquecer das outras enfermidades, pois todo este fundamento é espiritual. Por trás de toda a enfermidade, por trás de todo o problema existente, há um espírito escondido, mas nós vos lembramos, Senhor, que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, nesta palavra, nós determinamos a paz para todo o povo brasileiro, para toda a nação brasileira, pois também o Senhor é um Deus de paz, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, nós repreendemos todo mal, todo espírito de perturbação, de contenda, de confusão, que está causando este balbúrdio em nossa nação, que está tentando causar este pandemônio, esta pandemia, este estardalhaço, que está tentando tirar a paz do povo brasileiro e da nação brasileira. Nós repreendemos toda esta legião, toda esta casta de demônio, todo mal. Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos, sai da nossa nação, sai do povo brasileiro e da nação brasileira, levando todo o seu mal em nome do Senhor Jesus, sai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.